Você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar. Esse programa é produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Estamos aqui localizados na rua 7 de setembro, número 830. Então, caso você queira conhecer também aqui a nossa casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? Nós estamos aqui em parceria com a TV Prevê, então toda semana a gente produz aqui uma edição nova do nosso programa Despertar. E hoje quem está conosco aqui novamente, trazendo mais conteúdo dos estudos do Espiritismo, Sidney Fernandes. Olá, muito obrigado. O Sidney, você tem se dedicado bastante, né, a escrever novos livros e também a estudar Espiritismo e trazer conteúdo diferente, né, Sidney? É verdade. Nos últimos anos aí você vem acelerando bastante, né? Verdade. Deus tem me dado, assim, grandes oportunidades, muita inspiração. E estamos aí produzindo muitos textos. Estamos lançando, neste ano, provavelmente mais 2 livros. Mas tudo bem. E estamos aqui hoje para tentar refletir, fazer uma reflexão sobre um determinado tema. E o tema que você trouxe hoje aqui, deixar o Cristo viver em mim. Né, Sidney? Esse tema aqui muito interessante, eu achei. Dá pra gente fazer muita pergunta aqui sobre isso, né? É verdade. Abrange muita coisa, principalmente da atualidade, não é? É verdade. No momento nós estamos passando uma fase da humanidade em que tudo está sendo falado, menos a respeito do Cristo. Então nós realmente escrevemos esse texto para tentar motivar as pessoas a voltar a falar em Jesus. Tá certo. E aí, Sidney, uma primeira pergunta aqui, né? Certa vez eu vi uma frase, né, que achei até um pouco forte, né? E que diz assim: Deus morreu e quem o matou fomos nós. E eu gostaria que você falasse, né? Quem que foi que disse essa frase aí, que escreveu essa frase? Eu não sei se ele disse, se ele escreveu. É verdade. Quem pronunciou essa frase, quem criou foi Nietzsche, em 1882. Nietzsche era um filósofo e escritor. Um filósofo. Que nasceu na Prússia, atualmente é território da Alemanha. Ele que fez essa afirmativa: Deus morreu e quem o matou fomos nós. Ele queria dizer, nas palavras de um hipotético homem louco, que a sociedade havia matado a ideia de Deus. Na verdade... Isso lá em 1800 Isso. Ele, em 1882. O século XIX inteiro na Europa foi inundado por uma descrença em relação à religião, em relação a Jesus, é o próprio Deus. Ele estava afirmando com essa frase que a razão e a evolução da ciência, imagine, naquela época, vamos supor que ele fosse falar de agora, que a ciência está muito mais adiantada, estava substituindo o papel originariamente desempenhado pela fé e pela religião. Em outras palavras, ele achava que fé e religião não tinha mais razão de ser. Ele criticava abertamente o cristianismo, defendia o niilismo. O que é isso? A ideia do nada. Morreu, acabou. Acabou. E acreditava que não existiria nada depois desta vida. Em outras palavras, ele achava que a sociedade havia chegado à conclusão de que não havia qualquer instância superior eterna. Era só o homem e o homem dependeria somente dele mesmo. Então, meio que ele queria separar ali o que era religião, o que era ciência, e colocar a ciência à frente da religião. Na verdade, ele abominava a religião. Abominava a religião. Porque a etimologia da palavra religião, em latim, seria religar o homem a Deus. Para ele, Deus não existia. E não existiria vida após a morte também. Era o nada. E agora me parece que tem um indivíduo muito importante aí que faz parte dessa história aí, que é o Pestalozzi. Na verdade, eu coloquei um outro personagem diametralmente oposto a Nietzsche. Enquanto que Nietzsche falava somente na matéria e entendia a matéria, eu fui buscar a biografia de Joan
Pestalozzi, que nasceu em 1746 e morreu em 1827, ele ficou muito famoso porque era um pedagogo suíço que revolucionou a educação. Para ele, Pestalozzi, o importante eram os métodos práticos, humanistas. Ele não queria apenas passar o conhecimento para os seus alunos, mas alcançar o conhecimento integral do aluno. Ele queria inocular em cada aluno, em cada jovem, uma semente moral e fazê-la germinar. Para você ver que há uma distância muito grande entre Nietzsche, que não queria saber de religião, e Pestalozzi, que não era um religioso, mas queria colocar a semente da moral nos seus alunos. Nos seus alunos. Então ele não era religioso. Não, Pestalozzi não era religioso. Ao contrário, desde o início da sua formação, ele afastou-se dos movimentos religiosos. Firmou-se como cristão, determinado a seguir apenas os preceitos morais do Evangelho. Uma postura, Jonatas, que influenciou muitos dos seus alunos. Então, Pestalozzi era, vamos dizer assim, o inverso de Nietzsche. Enquanto que Nietzsche só falava no nada, na matéria, Pestalozzi, um educador, aliás, o mais famoso, o mais procurado educador, pessoas vinham de todas as partes da Europa para colocar nas mãos do educador Pestalozzi. Ele inspirava-se num modelo pedagógico que abrisse o coração, que estimulasse o altruísmo. Você vê, um homem não religioso falando em espiritualização, falando em altruísmo, falando em necessidade de preferência por atitudes morais. A pedagogia de Pestalozzi tinha como fundamento a moralidade. Agora, Nietzsche, sabendo ou achando que existiria nada depois da vida, por que o homem ia procurar a moral? Por que ele iria cuidar da sua espiritualização? Por que ele ia estender a mão ao semelhante? Então, são duas figuras que eu entendo, mais ou menos da mesma época, que eu entendo que eram opostas. Um desacreditando o Cristo, desacreditando a moral, dizendo que não existiria Deus, e ao mesmo tempo um outro que, sem ser religioso, era mais religioso do que muitos homens da nossa época de agora. Tá certo. Nós vamos para um pequeno apoio cultural e voltamos em alguns segundinhos com mais programa Despertar para você. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha aqui o nosso programa Despertar, a edição de hoje, o tema Deixar o Cristo Viver em Mim. Né? No bloco anterior, Sidney falou aqui sobre essas duas figuras, né? Nietzsche com um pensamento, Pestalozzi com outro tipo de pensamento, totalmente opostos. E, Sidney, Pestalozzi, ele teve algum tipo de influenciação sobre Allan Kardec? O menino Rivail foi conduzido pela mãe desde cedo, saiu da França, levou-o para a Suíça,
para a cidade de Yverdon. Hoje ela tem outro nome. Hoje ela se chama Yverdon-les-Bains, por causa das águas de lá. E ele fez toda a vida, a formação dele de adolescente até chegar à data adulta com Pestalozzi. Então ele sim, imediatamente assimilou os conceitos do professor Pestalozzi. Desde a sua adolescência, Rivail já acalentava dentro do peito um projeto de reforma religiosa que ele assimilou do mestre Pestalozzi. Sintonizado com esses valores morais ressaltados, 50 anos mais tarde, ele lançaria, em 1864, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, com o pseudônimo de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o Evangelho dos Espíritas. É um resumo, uma síntese de todos os conceitos morais de Jesus. Ele desprezou as partes do Evangelho que causavam alguma discussão entre as religiões e ficou só com a parte moral. Então, falar em caridade, amor, paciência, condescendência, empatia, generosidade, são temas universais que o Cristo já nos trouxe há 2000 anos. Pois bem, Pestalozzi tinha esse pensamento da espiritualização. A parte moral do Cristo deveria ser colocada como uma semente para que a criança crescesse destacando os valores morais. Rivail aprendeu com Pestalozzi, assimilou esses conceitos e mais tarde, então em 1864, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu já disse, uma obra universal, porque não tem aquelas partes de controvérsias. Ela reproduz apenas a mensagem inatacável de Jesus. Ou seja, né, ele não utilizava diretamente a religião nos ensinamentos deles, mas ele utilizava então a moral que a religião trazia. Seria uma forma indireta ali de... Pestalozzi não falava em religião. Ele foi o precursor do Estado laico, isto é, não misturar religião com educação. Com governo. O que existe hoje na França. Sim. Atualmente, se há um Estado laico, é a França. Eles acabaram de fazer a aprovação na sua Constituição, liberaram o aborto para as mulheres. Não importa aqui se a gente concorda ou discorda. O que interessa é que a França até hoje, com a semente lançada lá atrás por Pestalozzi, mantém o Estado laico. Isto é, não permite que, por exemplo, um governador ou um presidente coloque qualquer símbolo religioso na sua sala. E agora, não permitiram também que nessa decisão que está abalando o mundo, fosse impedida por influências religiosas. Isto é, separando totalmente o que os legisladores, do que a sociedade pensa da influência religiosa. Isso vem lá de trás, lá de Pestalozzi. Olha a influência desse educador que se faz presente até hoje na França. Certo. E Cid, né, a gente nota assim que nós temos então dois pensamentos, né? O pensamento da descrença, do distanciamento da religião, né, com Nietzsche, e também o pensamento da elevação moral, com Pestalozzi, né? Então a gente vê assim, são dois tipos de pensamentos, como você já disse aí no programa. E nos dias de hoje, qual tipo de pensamento você acha que está começando a prevalecer mais ou que já está prevalecendo? Infelizmente, e é por isso que nós trouxemos esse tema à baila, as pessoas estão distanciadas de Jesus, distanciadas da religião. Mesmo nos países onde eles não admitem, não respeitam, não têm a mesma consideração pelo Cristo que nós temos aqui no Ocidente, isto é, não cristãos,
A religião está em baixa. As pessoas estão pensando como Nietzsche. Hoje, infelizmente, nós estamos encontrando, aqui no Brasil mesmo, tanto no meio espírita, católico, evangélico, messiânico, uma espécie de indiferença religiosa. Nós esperávamos que depois da pandemia, os homens ficassem com medo e passassem a frequentar as igrejas. Mas, ou que pelo menos melhorasse as atitudes morais, né? Pelo menos isso. Pelo menos por medo, né? Por medo, né? Mas nem isso, né? Mas, infelizmente, estamos vivendo agora uma descrença dos princípios cristãos. E muitas pessoas, nós percebemos uma clara tendência, ainda que inconsciente, daquele ateísmo defendido por Nietzsche. As pessoas nem conhecem, nunca ouviram falar de Nietzsche, mas estão defendendo as suas ideias. Mesmo sem conhecer ou se lembrar de Nietzsche e seus seguidores, parece que muitos homens da atualidade assumiram uma aversão aos valores morais e um total descaso com a sagrada lei de amor trazida pelo Cristo. Você falar hoje em Jesus, a não ser que você fale num templo religioso, fale numa igreja, num centro espírita, você comentar, por exemplo, no Natal que passou agora, numa ceia, vamos fazer uma oração para Jesus. Isso não é hora de falar em Jesus. Mas como não é hora? Então as pessoas, infelizmente, vão precisar, não sei exatamente que tipo de alerta, para voltarem a falar em religião, em espiritualização e em Jesus Cristo. É verdade, Sidney. E esse tipo de onda, vamos dizer assim, né, de descrença, né, isso já aconteceu alguma vez ao longo da história? Muitas vezes, mas particularmente no século XIV, quando Dante Alighieri lançou o livro Inferno. Naquela época as igrejas andavam às moscas, e quando ele lançou a obra Inferno, uma das mais importantes na literatura mundial, o homem que havia se distanciado das igrejas foi sacudido por uma visão aterrorizante de um inferno nítido, visceral, palpável. O mundo atual está vivendo um momento muito parecido com o daquela época, com o total descaso aos princípios universais do Cristo. Perfeito, Sidney. Então a gente pode dizer que a humanidade está passando por um processo de esquecer Jesus, então, está se esquecendo de Jesus. Olha, no geral, Jonatas, estamos sim passando por esse processo. Eu tive o capricho de acompanhar o último Natal que passamos aí, a mídia televisada, falada, redes sociais, e nas comemorações de Natal, o pessoal falou de tudo: festas, comidas, bebidas, promoções, viagens, presentes, Papai Noel, menos de Jesus. E se você se atrevesse a falar de Jesus numa ceia qualquer, o pessoal já meio tocado pela bebida, e achar que nós estaremos tentando trazer religião. Mas precisaríamos falar do aniversariante. O pessoal se esquece de que Natal é aniversário de Jesus. É verdade. Acaba as festas, né, e o comércio prevalecendo, né, acima do verdadeiro aniversariante, né, Sidney? Nós vamos para mais um pequeno bloquinho aí de apoio cultural. Alguns segundinhos, nós voltamos com o terceiro bloco do nosso programa Despertar.
Você acompanha o nosso programa Despertar aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui no terceiro e último bloco desta edição, né, onde falamos aqui sobre deixar o Cristo viver em mim, né, Sidney? E a pergunta que vem agora, né, essa descrença que vem acontecendo, né, esse abandono da religião pelas pessoas, principalmente pelos mais novos, né? Seria porque as pessoas estão começando a dar muito ouvidos a falsos profetas, a falsos cristos, que a gente vê muito por aí? Como eu falei no bloco anterior, eu fiquei muito chateado de ver no Natal as pessoas... São feitas algumas reportagens sobre corais cantando, presépios, palestras evangélicas, sermões citando Jesus. A grande maioria das pessoas sequer lembrou-se de Jesus. Preocupou-se sim com a mesa lauta, com as confraternizações de fim de ano, mas não se lembrou de Jesus. Aí você me pergunta, será que a humanidade está ouvindo falsos profetas? Nós podemos afirmar hoje que Jesus continua sendo o modelo seguido pelos homens? Ou será que nós optamos por outros modelos? O grande problema, Jonatas, é a empolgação com os valores materiais e, por consequência, o esquecimento dos valores materiais, espirituais. Significa o seguinte, ninguém está proibido de ganhar bem, de ter uma casa, um iate, um carro, 2 carros, ninguém está proibido de progredir, de ter uma ambição positiva, gerar empregos, ter vários negócios, ninguém está proibido. O que nós não podemos é fazer disso a única finalidade da vida, porque nós temos aqui um tempo limitado de permanência aqui. Por mais que você fique aqui, a média de hoje é a pessoa com 80, 82, 85 anos está morrendo. Vamos supor, vamos arredondar para 100 anos. 100 anos perante a eternidade é nada. Então as pessoas vivem, acumulam, querem saber só dos gozos materiais, das coisas materiais, esquecendo-se dos valores espirituais. Ora, quando formos para o outro lado da vida, não vamos levar cartão de crédito, não vamos levar dinheiro, nem dólares, nem reais. Nós vamos levar o quê? A maneira como nós nos conduzimos aqui. Por isso, a humanidade está precisando urgentemente resgatar a espiritualização, porque ela está se esquecendo dos valores espirituais. Falar em Jesus hoje fora do templo religioso é careta, como se ele não fosse o guia maior das nossas vidas. Quando Jesus proferiu o sermão profético, ele avisou: a humanidade vai chegar no momento em que vai ouvir falsos cristos, vai elegê-los como guias, vai passar a seguir o exemplo de pessoas comuns, de atitudes frontalmente contrárias ao próprio Jesus. Então, nós hoje temos como ídolos pessoas que têm muito dinheiro, muita influência, muita fama, e nos esquecemos dos elementos fundamentais para o espírito. Nós estamos cuidando só da matéria, só do corpo. E daqui a pouco o corpo morre, fica o quê? Nós temos que nos apegar a uma religião. Não quer religião? Pois bem, apegue-se então à espiritualização. O que é? A crença na existência de um ser maior, a necessidade da empatia, da espiritualização, de cultivar valores morais. Aí nós voltamos agora lá à Pestalozzi. Aquilo que ele fazia, inoculando nas crianças, nos jovens, a semente da moralidade, nós temos que começar de novo. As pessoas precisam voltar a cuidar da sua moral, da sua ética, dos seus elementos fundamentais, que é a base da convivência da sociedade. E, Sidney, eu acho que uma grande responsabilidade, principalmente para nós que estamos assistindo, eu e você aqui gravando, o pessoal em casa assistindo, é que a gente consiga, então, passar isso para os nossos filhos, não é?
Na verdade... Porque isso sim vai fazer a diferença, não é? Na verdade, eu falei que em determinados momentos a religião nem é tão necessária. O que importa é que você tenha a espiritualização em seu coração. Mas, para nossos filhos, nós que somos cristãos, temos que dar a eles o exemplo, em primeiro lugar, não deixar que a criança, ela decida se vai ter uma religião ou não. Não importa se ela vai ser católica, evangélica, espírita, maometana, se vai partir para uma crença oriental, ou se vai ser islâmico. O que importa é que ele tenha uma base moral. E não adianta só falar com a criança, não adianta só falar com o jovem. Há uma frase atribuída aos japoneses que o verbo edifica, mas o exemplo arrasta. Então, o exemplo que você der para a sua filha, ela vai seguir, porque o seu exemplo vai arrastá-la para as suas convicções. Daí a responsabilidade dos pais, de ter uma boa conduta, de fazer oração no lar. Não importa a religião, que faça uma concentração semanal, a criança participando, para que ela, desde pequenininha, já coloque aquela sementinha da moral, da ética, da espiritualização em seu coração. Ainda que ela depois assuma esta ou aquela religião, ou não assuma nenhuma religião, o que importa é que você preserve os valores morais. Ora, se isso acontecer na sua casa e em todos os lares do mundo, nós teremos um mundo melhor. É neste momento que o Cristo vai entrar em nossas vidas. Perfeito, Sidney. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação aqui, trazendo este assunto pertinente aqui para os dias atuais, principalmente para os dias de hoje, né, Sidney? Muito obrigado por ter participado aqui de mais um programa Despertar. Eu que agradeço. E fica o convite, né? Você volta aqui com a gente, né? Para continuar gravando sobre esse assunto. Eu acho que a gente ainda consegue falar um pouco mais sobre isso. Com certeza. Tá certo. E também muito obrigado a você que acompanhou a nossa edição até agora aí na sua casa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.